Olá! Nessa aula nós vamos fazer alguns exemplos de construção de gráfico de função de duas variáveis, então aquelas funções que a gente está denotando por z igual a f de x, y, fazendo todos os passos da construção do gráfico da função, ou seja, a gente vai determinar quem é o domínio da função, né? Se eventualmente a gente precisa restringir o nosso conjunto de pontos. A gente vai determinar a intersecção do gráfico dessa função com os planos coordenados, então a gente vai fazer cada uma das variáveis iguais a zero, então quando x for igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, cada uma dessas opções por vez, a gente vai ter a interseção com o plano yz, com o plano xz e com o plano xy. Isso vai nos dar como se fosse um esqueleto do gráfico da nossa função, olhando especificamente para esses planos coordenados. E a gente vai então complementar o gráfico da função para a gente ter o formato do gráfico dessa função usando curvas de nível. O que são curvas de nível? Uma curva de nível, por exemplo, de índice K, são todos os pontos do R2, todos os pontos do plano que pertencem ao domínio da função, tal que f de xy é igual a K. Ou seja, a gente está fazendo z igual a um certo valor fixo, z igual a K. Então, z igual a 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Então, é como se a gente estivesse fatiando o gráfico da nossa função horizontalmente, já que a gente sabe lá dos conhecimentos de geometria analítica que toda vez que eu tenho uma equação do tipo z igual a k, isso significa determinar um plano horizontal que passa exatamente pela cota k ali do eixo vertical, certo? Então, a gente vai seguir esses passos para construir gráficos de funções e vamos fazer alguns exemplos, então, da construção do gráfico da função. Vamos começar. Então, aqui ele pede para esboçar algumas curvas de nível dessa função f que está aqui, então eu tenho a regra da função, e depois desenhar o gráfico da função. Então, a gente vai seguir aqueles passos, a gente vai determinar o domínio da função, determinar as intersecções com os eixos, com os planos coordenados, e então, com o auxílio das curvas de nível, a gente vai ter essa visualização completa de quem que é o gráfico da nossa função. Começando pelo domínio da função, a gente pode perceber que a nossa função, então, é f de xy igual a 9 menos x² menos y². A princípio, não tem nenhuma restrição que impeça x assumir determinado valor e y assumir determinado valor. Por quê? Porque não tem raiz, não tem fração, não tem log, não tem nenhum tipo de função que restrinja as possibilidades para x e para y. Então, a menos que a gente queira restringir por algum tipo de aplicação que essa função f está tentando modelar, nesse caso, o domínio da minha função seria o próprio R2. Então, o domínio de uma função de duas variáveis é um pedaço do R2. Ok, então não temos que nos preocupar com restringir o domínio. Agora, então, a gente vai fazer a intersecção. Então, esse seria o primeiro passo, né? A gente vai fazer, então, a intersecção com os planos coordenados. Intersecção com os planos coordenados. O que significa isso? Significa que a gente vai fazer como se fosse um pré-esqueleto do gráfico da nossa função. Então, eu tenho aqui a minha função, eu vou chamar de f de x igual a z, para a gente ter a referência da variável x, da variável y e da variável z, certo? E eu vou fazer com que cada uma dessas variáveis seja zero em um momento. Então, primeiro, eu vou zerar, por exemplo, a variável x, vou vir aqui na minha expressão e vou colocar x igual a zero. Quando eu faço isso, esse termo desaparece, portanto, eu vou ficar com z é igual a 9 menos y². Quando eu coloco x igual a zero, eu estou restringindo o meu olhar do gráfico dessa função, eu estou restringindo o meu olhar sobre essa curva, apenas limitando-me ao plano yz. Então, se eu for considerar somente limitado ao plano yz, então y está deitado, z é o nosso eixo vertical, né? Pensando aqui no R3, eu estou restringindo meu olhar apenas a essa parede formada pelo y e pelo z. Eu estou descontando o que poderia acontecer com o x. Eu estou considerando que o x vale zero, então eu estou no plano formado pelo eixo y e pelo eixo z. Quando eu olho apenas restrito ao eixo y e ao eixo z, essa equação aqui representa para mim uma parábola. Porque eu tenho
uma parábola. Agora eu não sei onde está o acento. Parábola, acho que tá certo. Então eu tenho uma parábola. Eu tenho a variável y ao quadrado, a variável z depende diretamente da variável y. Como eu tenho y ao quadrado negativo, a minha parábola vai estar virada para baixo. E esse 9, o termo independente, vai dizer aonde que essa parábola vai cruzar no eixo y. Quando eu coloco, no eixo x, perdão, no eixo z, né, que a gente está falando só do z. Se eu colocar y igual a 0, aqui na minha equação eu tenho z igual a 9. Então eu estou falando dessa parábola aqui, que passa pelo 9, eu vou colocar o y um pouquinho mais para baixo. E eu sei que essa parábola, vamos ver aonde que ela cruza o eixo y. Ela cruza o eixo y quando z for igual a 0, certo? 9, 8, 7, 6, 5, aqui eu tenho z igual a 0. Se eu tenho 9 menos y igual a 0, significa que o y é igual a mais ou menos 3. Então, as raízes dessa parábola passam aqui pelo ponto mais e menos 3. Claro que o ideal é a gente fazer com escala, né? Daqui a pouquinho a gente vai usar uma escala bem bonitinha, certo? Mas só para a gente entender que a interseção do gráfico dessa função que está aqui com o plano YZ é uma parábola virada para baixo, passando pelo 9 no eixo Z e cruzando o eixo Y em mais 3 e menos 3. Então, a gente tem essas informações fazendo x igual a 0. Se a gente fizer y igual a 0 agora, a gente vai estar determinando qual é a interseção do gráfico dessa função com o plano xz. Se eu colocar y igual a 0, eu vou ficar com z igual a 9 menos x quadrado. Ou seja, exatamente aquilo que eu tenho, só que agora a minha variável é a variável x. Portanto, eu vou ter uma parábola considerando o x como variável. E a mesma interpretação que eu fiz aqui, já que é 9 menos x quadrado também, se aplica para essa parábola, só que agora considerando essa configuração, cortando o eixo x e não o eixo z, não o eixo y. Então, eu estou restringindo a minha vista apenas a esses dois planos, certo? Falta ainda determinar a interseção dessa curva, né, dessa equação aqui, que na verdade é um objeto no espaço, depende de x, y e z, portanto é um objeto no espaço, com a terceira variável, então, z igual a 0. Tenho z igual a 0, vou vir aqui na equação da minha função, vou colocar z igual a 0, eu vou ficar com 0 é igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado, certo? E aí eu vou olhar apenas para o que está acontecendo se eu considero esse z igual a 0. Z igual a 0 significa que eu vou estar observando o que acontece com o gráfico da função restrito ao plano yx, ao plano xy. Z igual a 0 é equivalente ao plano xy. Então, eu vou estar analisando qual é a interseção do gráfico da minha função, o que acontece com o gráfico da minha função quando eu faço um corte equivalente ao plano z igual a 0. Essa equação que está aqui poderia ser escrita assim: x quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Certo? Peguei os dois termos que estavam negativos e passei para o outro lado. Portanto, eu tenho aqui o que a gente já conhece muito bem, que é uma circunferência centrada na origem de raio 3. Esse 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E aí a gente tem, então, a equação de uma circunferência. Então, a interseção do gráfico da minha função, esse corte do gráfico, quando eu restringir z igual a 0, vai ser uma circunferência centrada na origem de raio 3. Portanto, ela passa em 3 e menos 3 no x e 3 e menos 3 no y. Então, essas são as intersecções do gráfico da minha função com cada um dos planos coordenados. Professora, mas o que isso vai me ajudar na hora de construir o gráfico da minha função? O que vai acontecer é que a gente vai ter, nesse caso, partes do esqueleto, digamos assim, que vai ajudar a gente a compor a nossa função. Então, deixa eu pegar aqui um planinho 3D para mim. Eu coloquei as três interseções uma embaixo da outra para ficar com um espaço um pouco maior para desenhar o gráfico da nossa função, certo? Então, aqui em vermelho, roxo, verde e roxo, estão as três interseções que a gente acabou de calcular. Agora, o que eu vou fazer vai ser representar essas três interseções no espaço R3, ou seja, naquele sistema de coordenadas formado por x
y e z. Então, vamos fazer um de cada vez. Em vermelho, eu preciso desenhar restrito ao plano x, y e z, perdão, uma parábola que cruza o eixo y em 3 e menos 3 e que cruza o eixo z em 9. Então, eu vou marcar aqui no meu desenho o meu y 3 e menos 3, o meu z igual a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por isso que o meu desenho ficou bem compridinho. E restrito apenas ao eixo z e ao eixo y, eu vou então desenhar a minha parábola, que tem que passar lá pelo 3. Acho que essa parábola aqui ficou tão bonitinha que eu vou usar ela aqui do outro lado para ter a figura simétrica, certo? Ficou tão bonitinha ali que eu vou me aproveitar então do meu desenho. Essa parábola não termina quando ela está no eixo y, ela continua aumentando aqui para baixo também, certo? Então, essa nossa parábola vai continuar, só que agora na parte de baixo do plano xy, onde o z é negativo. Em verde, eu vou desenhar restrito apenas ao x e ao z, então restrito a esse eixo e ao eixo z, mais uma vez a minha parábola 3, 3, passando lá em cima pelo 9. Portanto, eu vou representar aqui no meu eixo x, o 9 no z, 3 no x, que está aqui, menos 3 que está lá atrás, eu já tinha feito uma escala antes, e vou desenhar então a minha parábola que vai descer, vai continuar aqui para baixo do z negativo, e também a mesma coisa lá atrás, só que lá atrás, como vai estar no fundo, eu vou desenhar pontilhado. Por que eu estou desenhando desse jeito? Porque lembra que a gente está olhando em perspectiva essa parábola, certo? A parábola está aqui, restrita ao eixo x e ao eixo z, mas eu estou olhando ela de ladinho, então eu estou colocando aquela representação que antes estava no plano, agora eu estou colocando essa curva no espaço. Então, eu tenho aqui a minha parábola também cruzando em x igual a 3, x igual a menos 3 e z igual a 9. Então, essas são as intersecções do gráfico dessa minha função com o plano yz e com o plano xz. Por fim, em roxo, eu vou desenhar, então, a intersecção da minha função com o plano xy. E eu sei que é uma circunferência de raio 3 centrada na origem. Então, ela vai passar pelo 3 em x, menos 3, 3 em y, menos 3 em y. Eu vou ligar todos esses pontos fazendo uma circunferência, mas eu estou vendo essa circunferência em perspectiva. Portanto, a minha circunferência é algo mais ou menos assim. Lá atrás também vou fazer pontilhado, certo? Porque eu tá lá no fundo, né? Então, tudo que tá no fundo é como se a gente não estivesse enxergando, a gente faz pontilhado. Vocês conseguem perceber que o gráfico da função já tomou corpo? O gráfico da função já ficou num formato que eu já consigo dizer, olha, legal, isso é alguma coisa. Olhando para esse gráfico, a gente já consegue ver que a nossa função trata-se de um paraboloide. Por quê? Porque eu tenho um corte parabólico no y e no z, um corte parabólico no x e no z, e além disso, esse corte horizontal é uma circunferência. Então, a gente diz que isso é um paraboloide circular. Porque os cortes deles são circunferências. Quando a gente fizer as curvas de nível, a gente vai ver que as curvas de nível também são uma forma de eu conseguir esse esqueleto. Só que aí a gente vai estar fatiando esse objeto na horizontal. Eu, particularmente, sempre gosto de fazer a interseção com os planos coordenados, justamente porque, às vezes, só as curvas de nível não me dão muita ideia até onde, quais são os cortes que eu preciso fazer, quais são os cortes que são relevantes para a construção do gráfico da minha função. Por isso que eu gosto sempre de fazer a interseção com os planos coordenados, certo? Vamos agora, então, construir as curvas de nível para essa função, para ter uma outra visualização que também pode ser útil, dependendo do tipo de função que a gente quer representar. As curvas de nível também trazem uma informação adicional, além dos cortes dos 3 planos coordenados. Então, aqui eu consigo perceber o seguinte: pelos cortes, eu sei que não vale a pena eu cortar o meu gráfico acima do z igual a 9. Então, eu vou estabelecer os seguintes cortes. Eu vou fazer a curva C9, a curva C5
Então, o z igual a 5, a curva C2, a curva C0 e a curva C menos 2. Então, eu vou fatiar o gráfico dessa função em alturas diferentes, certo? Então, eu vou colocar aqui z igual a 9, isso é a curva de nível C9, fixar a função, fixar os pontos cuja cota é igual a 9. E aí eu vou ter a seguinte situação, 9 é igual a 9 menos x² menos y². 9 de cada um dos lados corta, eu vou ficar com x² mais y² igual a 0. Estava negativo, multipliquei tudo por menos 1. Então, isso está me dizendo que na altura z igual a 9, eu tenho uma circunferência centrada na origem, x² mais y², de raio 0. Então, eu tenho uma circunferência de raio 0. O que é uma circunferência de raio 0? É um ponto, um único ponto. Então, o que eu estou analisando é o seguinte, quando eu pego o gráfico da minha função e corto esse gráfico exatamente pelo plano z igual a 9, eu estou encontrando apenas esse pontinho aqui, que é o ponto aonde o meu paraboloide toca esse eixo lá na altura z igual a 9. Por isso que eu encontrei uma circunferência de raio 0 apenas, certo? Justamente porque o meu paraboloide vai até o 9 e depois ele para ali naquele ponto. Se eu fizer z, a curva de nível C5, então eu vou colocar z igual a 5, onde tem z eu vou colocar 5, então 5 é igual a 9 menos x² menos y². x² e y² eu vou trocar de lado, portanto vai ficar x² mais y² é igual a 9 menos 5. 9 menos 5 é igual a 4. Portanto, ao desenvolver essa curva de nível, eu tenho uma circunferência de raio 2, certo? 4, 2 ao quadrado é o raio da minha circunferência. Então, quando eu pegar o gráfico da minha função e cortar lá na altura 5, 1, 2, 3, 4, 5, a altura 5 é aqui, esse ponto azulzinho, o que eu vou estar enxergando vai ser uma circunferência de raio 2. Isso é a curva de nível, qual é a interseção do gráfico da sua função com aquele plano na altura z igual a 5. Z igual a 5, z igual a 2, z igual a 3 são sempre planos horizontais. Então, eu vou fatiar o meu gráfico um pouquinho mais embaixo, tem uma circunferência de raio 2, certo? Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está fatiando o nosso gráfico. Aqui em cima era só um ponto, uma circunferência de raio 0, mais para baixo ficou uma circunferência um pouquinho maior. Z igual a 2, vamos ver o que a gente vai conseguir. Isso aqui vai ficar 2 é igual a 9 menos x² menos y². Repetindo, vai ficar x², vou botar o 0 mais para baixo, mais y², 9 menos 2, porque o 2 vai vir para cá negativo, vai dar 7. Portanto, eu vou ter uma circunferência de raiz de 7. Raiz de 7, se você fizer na calculadora, é aproximadamente 2,7, certo? Então, significa que lá na altura z igual a 2, que aqui no meu desenho seria mais ou menos nesse ponto aqui, quando eu intersectar o gráfico da minha função, eu vou obter uma circunferência um pouquinho maior. Aqui o raio é 2, aqui o meu raio vai ser 2,7. Raiz de 7 um pouquinho maior vai ser o raio da minha circunferência. Se eu coloco z igual a 0, a gente já fez esse cálculo antes. Z igual a 0 você pode conferir colocando 0 aqui do mesmo jeito que eu fiz para as outras curvas de nível, né? Se você for o caso, para o vídeo e faça o cálculo com z igual a 0. A gente vai chegar em x² mais y² igual a 9, que significa para a gente uma circunferência de raio 3. E se eu fizer, porque a circunferência, exatamente essa circunferência de raio 3 que a gente desenhou em roxo antes, lembram? Era exatamente o plano z igual a 0, a interseção com o plano xy. E aqui eu peguei inclusive um corte negativo, porque a minha parábola continua para baixo. Então, se eu pegar z igual a menos 2, eu vou ficar com, vamos ver o que vai dar na conta. Menos 2... é igual a 9 menos x² menos y². X² e y² troca de lado, fica positivo. 2 negativo passa para o outro lado positivo. 9 mais 2 é igual a 11. Portanto, eu tenho x² mais y² igual a 11. É uma circunferência
Tô colocando assim para representar que é uma circunferência de raio raiz de 11. Raiz de 11, se você fizer o cálculo, é aproximadamente 3,2, certo? Então, se eu cortar um pouquinho mais para baixo, lá na altura z igual a menos 2, eu vou ter uma circunferência um pouquinho maior. E aí, quem serão as curvas de nível dessa minha função? Vão ser várias circunferências que vão aumentando à medida que eu vou andando mais para baixo do eixo z. E aí eu consigo ter uma visão clara que eu tenho um paraboloide circular, porque as curvas de nível desse paraboloide são circunferências. Como que a gente representa essas curvas de nível? Então, vamos supor que tem lá um exercício só para representar as curvas de nível. A gente vai representar cada uma dessas circunferências aqui, colocando um indexador, vamos dizer assim, um nome para dizer que essa curva representa a curva de nível na altura z igual a 9. Então, eu tenho uma curva plana associada a um valor de cota, justamente para saber aonde que eu vou posicionar aquela minha circunferência. Então, Z5 é a circunferência de raio 4, C2 é a circunferência de raio raiz de 7, C0 é a circunferência de raio 3 e C-2 é a minha circunferência de raio 11. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou representar cada uma dessas circunferências, vou usar uma outra cor, todo mundo no plano. Eu vou fazer uma representação plana das minhas curvas de nível, que é a maneira mais simples que a gente tem de representar essas curvas. Então, eu consigo representar todas elas em um único desenho bidimensional. Então, aqui eu tenho as minhas curvas. Deixa eu copiar isso aqui, aí eu vou apagando à medida que a gente for usando, só porque senão vai ficar fora da tela. Eu vou deixar aqui assim bem amontoadinho, depois eu apago à medida que eu for precisando, só para eu ter o raio, certo? Então, vamos construir esse nosso desenho. Vou construir cada uma das curvas. Então, eu preciso de uma circunferência de raio 0, que é um pontinho. Esse pontinho será a minha curva C0, certo? Vou tentar desenhar aqui para baixo, talvez, os nomes das minhas curvas. Vamos ver. Vou ser para cima. Vou desenhar para cima, então. Essa vai ser a minha C0, não, perdão. Essa é a minha curva C9. 9, porque ela foi obtida quando eu fiz Z igual a 9, certo? O índice da curva de nível é o valor de Z que a gente usou. Então, a primeira curva já foi. Agora, eu vou desenhar de outra cor, em rosa, a minha curva C5. A C5 é uma circunferência, aqui do outro lado era 4. Você pode voltar um pouquinho ou pegar as notas de aula, você vai ver que era 4. Então, é uma circunferência de raio 2. Aqui eu estou usando a minha escala como sendo um quadradinho. Então, eu tenho aqui uma circunferência de raio 2, que tem que passar pelo 2 em todo mundo. Está centrada na origem, né? Poderia ser uma circunferência deslocada, certo? Mas aqui eu tenho essa minha circunferência. Então, essa curva de nível é a curva de nível C5, obtida quando Z é igual a 5. Eu tenho aí a minha circunferência C5, certo? Deixa eu ver se depois eu vou conseguir desenhar. Acho que sim. Então, essa curva de nível já foi, a C5 já representei. Agora, vamos pegar uma outra cor que não foi ainda, pode ser um azul. Então, eu vou representar a minha curva de nível C2. A minha curva de nível C2 é uma circunferência de raio raiz de 7. Raiz de 7 é mais ou menos 2,6, então 2,5, certo? Considerando que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, 2,5 está mais ou menos por aqui, a metade do caminho. Então, 2,5 mais ou menos aqui, 2,5 negativo, eu tenho então uma circunferência de raio raiz de 7. Eu não posso usar o valor decimal, certo? Tenho que usar exatamente o raiz de 7. Então, aqui eu tenho a minha curva C2, certo? Que é uma circunferência de raio raiz de 7. Eu estou usando ali aproximadamente 2,5 só para ilustrar, mas se eu fosse colocar ali uma escala bonitinho, teria que colocar o raiz de 7. Posso até colocar aqui, mas vai ficar bem pequenininho. Posso colocar bem fininho aqui para lembrar que é raiz de 7, depois se aproxima. Até a caneta tá gigante, a borracha tá gigante. Aqui é o raiz de 7, certo? Depois você pode aproximar, só para não ficar muito poluído aí o meu desenho. O
que mais que a gente tem? Vamos ver outra cor. Azul claro. Então, agora a gente tem a C0. Ou melhor, a C0 a gente já tinha desenhado ela de roxo antes, certo? A C0 é uma circunferência de raio 3. Então, aqui passando pelo 3, eu vou desenhar a minha C0, que eu já tinha desenhado ela em roxo antes. Ficou meio feia a circunferência, né? Mas aí vai do nosso desenho. Certo? Desenhei, passando todo mundo no 3. Cada quadradinho é uma unidade. Aqui está a minha C0. Ok? Então, desenhei todo mundo. E falta desenhar quem? Falta desenhar a C-2, agora sim de azul claro. C-2 é uma circunferência de raio raiz de 11. Raiz de 11 é mais ou menos 3,3, certo? Então, aqui um pouquinho passando do 3, a gente vai ter uma circunferência um pouquinho passando do 3. E aí, eu vou ter a minha C-2. Essa aqui é a minha C-2, certo? Então, lembra que o nome da curva de nível, o índice ali da curva de nível, diz respeito ao valor de Z que a gente usou para construir essa nossa curva de nível, certo? Então, aqui em cima a gente fez os cálculos, aqui embaixo a gente fez a representação das nossas curvas de nível. E aí, para a gente entender como é que essas curvas de nível funcionam, até comentei em sala, o que eu vou fazer vai ser pegar essas representações planas e colocá-las na respectiva altura, se eu quiser reconstruir o gráfico da minha função. Então, eu vou pegar as minhas circunferências aqui embaixo, eu vou pegar esse desenho que está aqui e vou desenhar restrito ao plano XY apenas, então eu vou olhar isso aqui, só que agora em 3 dimensões. Então, eu vou desenhar cada uma delas apenas um pontinho na origem, depois eu tenho uma circunferência em rosa passando pelo 2. Tá? Vai ficar um pouquinho torta, mas é porque eu tenho que fazer numa única mão aqui, depois vocês já vão ver por quê. Então, ela tá passando pelo 2. Depois eu tenho uma circunferência azul passando pelo 2,5. Mais ou menos, que era o raiz de 7. Mais ou menos assim, a circunferência azul. Depois eu tenho uma circunferência de raio 3, que é a C0, passando pelo 3. Tá, tudo bem, depois eu arrasto ela separada. Passando pelo 3. E tenho mais uma C, que é a C-2, que é essa azul claro, passando por algo ali entre o 3,5, 3,3 mais ou menos. Então, eu vou trazer a minha circunferência aqui, passando um pouquinho mais por fora, exatamente na altura ali de cada um desses valores, certo? Representei dessa forma. Só que o que a gente vai ter que fazer? Eu vou representar esse desenho que a gente está vendo à esquerda, que são as curvas de nível, só que agora na respectiva altura que a gente tem. Então, eu vou manter esse meu desenho, só que eu vou colocar o meu pontinho lá na altura 9, porque eu sei que essa é a curva de nível C9. Só um pouquinho que eu tenho que selecionar a bolinha. E aí é difícil às vezes selecionar a bolinha só. Essa bolinha não quer vir nunca. Então, vou fazer diferente. Acho que agora foi. Eu vou pegar a minha bolinha. Não vai dar certo isso que eu quero fazer, então eu vou fazer na mão, porque quanto menor o objeto, mais difícil de pegar ele aqui com a caneta. E vou puxar ela lá pro 9. Certo? Portanto, eu vou representar ela assim. Então, a minha esfera, a minha circunferência, que era só um pontinho, que estava lá no 0, agora está representada aqui na altura Z igual a 9. E vou deletar esse negocinho aqui, que eu não quero ele. Ok? Acho que a minha tela deve ter travado, mas acho que está continuando gravando. Agora, eu vou pegar cada uma dessas curvas de nível e vou subir na altura correspondente. Então, a curva rosa, eu preciso subir ela 5 unidades,
certo? Porque aqui tá me dizendo que é a C5. Então, essa curva rosa eu vou subir até chegar no Z igual a 5, certo? Eu estou representando ali flutuando, por quê? Porque eu tenho que pensar no centro da minha circunferência. É esse centro da circunferência que tem que estar na altura 9. A curva azul escuro, eu vou ter que arrastar ela até o Z igual a 2. Azul escuro. Então, até ficar centrada no Z igual a 2, justamente para eu poder ter o centro na altura 2. Certo? Então, eu levantei essa função. A curva roxa vai continuar no Z igual a 0, porque é a curva de nível C0. E a curva azul claro vai ter que descer 2 unidades. Então, ela vai ter que descer 2 unidades para que o centro dela esteja exatamente na altura Z igual a 2. Estou fazendo esse cruzamento bem paralelo ao eixo X e ao eixo Y, certo? Aqui está o menos 2 do meu eixo Z. Então, tá vendo? É uma outra forma de eu representar a minha função. Só que as curvas de nível sozinhas, a gente consegue ter essa visão, né? Eu poderia ter feito mais uma curva de nível, por exemplo, que me desse, de repente, uma circunferência aqui passando pelo 1. Se eu quero uma circunferência de raio 1, eu tenho que ter x² mais y² igual a 1. Esse 1 é 9 menos alguém, 9 menos z, então o z teria que ser 8. A circunferência de raio 1 é a C8. Basta você fazer a conta, você vai ver que a circunferência de raio 1 é a Z8. Então, eu poderia desenhar aqui na altura 8 uma circunferência de raio 1, que ficaria alguma coisa assim, possivelmente. Tentar desenhar uma circunferência bonitinha aqui. Talvez essa circunferência junto me desse mais alguma visibilidade aqui da minha função, certo? Então, o que a gente está tendo aí? A gente está tendo várias curvas de nível em várias alturas diferentes. E aí eu consigo construir o gráfico da minha função. Eu posso duplicar esse azul, porque ele acabou ficando atrás das outras. Mas aí eu consigo desenhar ele aqui, que aí ele vem para frente ele fica por cima da roxa e por cima da azul clara, certo? E aí a gente tem então a construção. Essas curvas de nível, junto com aquela visualização dos cortes, vão dar pra gente uma visão muito completa de como que é o gráfico da minha função. Então, eu vou pegar essas curvas de nível que estão aqui, que eu tentei usar a mesma escala como base do meu desenho. Esse desenho vai continuar aqui. Eu vou copiar essas curvas de nível, certo? E vou colar elas aqui, justamente só para eu conseguir colocar as minhas curvas de nível em cada uma das alturas, respectivamente. Então, eu tenho essa curva azul claro fazendo um papel aqui embaixo, lá na altura Z igual a menos 2, certo? Depois eu apago algumas coisinhas aqui. A curva roxa é exatamente essa curva roxa que já está representada aqui, certo? Que eu já tinha representado, então não tem necessidade de eu colocá-la de novo, porque ela já está representada no meu desenho. Eu tenho também essa curva azul, que vai estar na altura 2. Ela vai estar centrada bem no 2 aqui do meu valor de Z. Depois eu posso fazer os cortes, certo? Posso fazer o corte aqui se você quiser enxergar um pouquinho melhor que o centro dessa circunferência está no Z igual a 2. Certo? Tá vendo, ó? Com os cortes e as curvas de nível, eu consigo perceber o gráfico dessa função bem certinho. A curva rosa estava na altura Z igual a 5. Então, eu vou centralizar ela aqui na altura Z igual a 5, 2, 3, 4, 5. E a curva vermelhinha, se eu quiser utilizar ela aqui, estava na altura Z igual a 8. Né, que eu tentei desenhar aqui, não ficou aquela maravilha toda, né? Mas tudo bem. Estava lá na altura Z igual a 8. Então, eu vou vir aqui centralizar ela na altura Z igual a 8, só que ela é um pouquinho maior. Certo? Então, mais ou menos está aí a centralização. E aquela última circunferência de raio 0, que era aqui o topinho
do nosso paraboloide. Então, as duas coisas juntas ajudam a gente a ter uma visão muito mais geral de como que é o gráfico da função. Não somente as curvas de nível, porque as curvas de nível, às vezes, na hora de desenhar, fica faltando, né, uma forma da gente emendar essas curvas uma na outra, mas com aqueles cortes dos planos coordenados, a gente consegue ter uma visão super legal de como que é o gráfico da minha função. Então, aqui eu tenho um paraboloide circular, porque os cortes verticais são parábolas, e circular porque os cortes horizontais são todos circunferências centradas na origem. Poderia ser deslocado também, mas em geral vão ser circunferências centradas na origem, certo? Então a gente vai fazer mais alguns exemplos na continuação da nossa aula. Vamos fazer mais um exemplo então. Aqui a gente tem a função de duas variáveis, f de x igual a x² mais y² dentro da raiz quadrada, certo? Essa é uma função bem importante que vai aparecer em vários exercícios pra gente. Para o domínio dessa função, eu preciso considerar que, como eu estou falando de uma raiz, x² mais y² tem que ser maior ou igual a zero, certo? Porém, toda vez que eu pego um número ao quadrado, o resultado sempre é maior do que zero. E pode ser zero porque eu não tenho essa raiz na parte de baixo de uma fração. Então, tudo bem x ser zero, y ser zero e o resultado da minha função ser igual a zero. Portanto, essa condição é válida para qualquer ponto xy que eu quiser, porque eu tenho esse quadrado, essa potência par, que garante que o resultado é positivo. Portanto, do mesmo jeito que a função anterior, o domínio dessa função é todo o R2 também. Não há necessidade de deixar ninguém de fora, porque o x² mais y² já garante que esse resultado seja positivo. E nesse caso, a gente consegue verificar também quem é a imagem da minha função. A imagem são todos os valores que podem acontecer como resultado da função. Como o resultado depende de uma raiz quadrada, a minha imagem nunca pode ser negativa. Então, eu já tenho certeza que a minha imagem é maior ou igual a zero. O zero também acontece justamente no caso onde o x for zero e o y for zero. Então, a imagem para essa função são todos os números a partir do zero. Portanto, é do zero fechado até mais infinito. E a imagem, como a gente já discutiu, é uma parte do R, enquanto o domínio é uma parte do R2 ou todo o R2. Não tem problema também se for todo o R2, certo? Então, fazendo de uma forma um pouquinho mais rápida, a gente vai fazer agora a intersecção dessa função com cada um dos planos coordenados. Se eu considero x igual a zero, eu fico então com a seguinte expressão: z é igual a raiz de y ao quadrado. E aqui é o que eu peço para vocês tomarem cuidado. Z igual a y ao quadrado não significa que z é só igual a y. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, ter quanto que é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado não basta simplesmente eu cortar, porque o resultado de uma raiz quadrada não pode ser negativo. Se eu for resolver essa raiz, eu tenho que primeiro fazer o quadrado, que dá 4, e depois o resultado de uma raiz quadrada é sempre positivo. É diferente de quando eu estou resolvendo uma equação de segundo grau, que eu posso ter duas possibilidades. Então, toda vez que eu tenho a raiz de uma variável ao quadrado, o correto é eu dizer que essa raiz e esse quadrado, eles não vão ser cortados, eles vão ser substituídos pelo módulo da função. Isso faz com que eu possa ter valores de y positivos ou negativos, porque o quadrado vai tratar de transformar esse valor em um valor positivo, e quando eu tirar a raiz, ele vai voltar a ser um resultado positivo, como é o resultado da função módulo, que o resultado é sempre um número positivo para todo y que eu colocar ali, certo? Então, a raiz quadrada de y ao quadrado não é só y, é módulo de y. Como que é o gráfico da função módulo? Gráfico de qualquer função módulo, você finge que o módulo não existe. Então, z igual a y é uma reta que passa exatamente pelo 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. Só que como você quer o módulo, onde o meu y poderia ser negativo, que nesse caso é esse pedaço onde o eixo y é negativo, a imagem não pode ser negativa, porque tem um módulo. Então, o resultado do z é sempre positivo. Como que a gente representa isso? A gente pega esse gráfico que está para baixo, que é equivalente à parte do y negativo,
e projeta ele para cima, igualzinho à minha função. Então, esse é o gráfico da função módulo de y. Por exemplo, se eu tivesse uma parábola assim, algo como y igual a x² menos 1, certo? Quem que seria o gráfico de y igual a módulo de x² menos 1? Aonde o y está positivo, ele é refletido para cima. Seria desse jeito. Então, eu desenho o gráfico como se o módulo não existisse, aonde a imagem, nesse caso, é uma função de y, né? Então, aonde o meu z seria negativo, eu projeto ele para cima. Nesse caso, é uma função onde o y é a imagem, aonde o y é positivo, eu projeto ele para cima. Portanto, esse é o gráfico, esse é o corte da minha função, quando eu considero ela intersectada apenas com o plano y e o plano z. Se eu venho agora e faço y igual a 0 nessa mesma configuração, eu fico com o mesmo cenário, z igual a raiz de x² e, portanto, z é igual a módulo de x. Módulo de x é exatamente a mesma função, só que agora o x é a minha variável, é uma função dessa forma, certo? Então, a interseção com o plano y e x e z também vai ser uma função módulo. Professor, a interseção com os planos coordenados é sempre igual? Não, é que nesse caso o gráfico da nossa função é um objeto simétrico com relação a esses dois eixos, mas não precisaria ser sempre o mesmo corte. A gente pode ter, por exemplo, uma parábola em um dos planos e uma reta no outro, tá? Isso vai depender, então, da regra da função. Nesse caso, por ser uma função simétrica, acaba sendo o mesmo corte. E o último plano é colocar z igual a 0 nessa expressão. Se eu coloco z igual a 0, eu vou ficar com 0 é igual a raiz de x² mais y². X e y² são positivos, então eu posso tirar a raiz dos dois lados e vou ficar com a seguinte expressão. x² mais y² é igual a 0. Isso a gente acabou de falar no exemplo anterior, é uma circunferência de raio 0, ou seja, só um pontinho no plano xy, certo? Então, aqui a gente tem os nossos 3 cortes em cada um dos planos coordenados. O que eu vou fazer agora? Do mesmo jeito que eu fiz antes, vou desenhar esses cortes aqui no meu desenho tridimensional. Portanto, eu vou desenhar essa minha função e que está em vermelho, então ela vai passar pelo 1 em x, 1 aqui, 2 aqui. Eu vou ter que fazer uma pequena modificação aqui no meu eixo x, já vou entender por quê. Só para que ele não fique em cima do meu gráfico, eu vou ter que fazer o meu gráfico um pouquinho mais, o eixo x um pouquinho mais deitado. Ele continua fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Eu só dei uma inclinadinha um pouco nele para o gráfico vermelho não acabar ficando em cima dele. Então, 1 e 1, 2 e 2, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2. Opa, é para cima, né? Esqueci. Aqui, 1 e 1. E eu vou desenhar, então, a minha função. Essa função vermelha vai ser uma reta aqui, passando todo mundo. 1 em y, 1 em z, 2 em y, 2 em z e assim por diante. Então, ela vai passar assim e assim. Vou tentar desenhar ela aqui, tá? Assim. Essa é a projeção que eu tô vendo ali em vermelho. Acho que ela tava em rosa antes, mas de qualquer forma, acho que eu consigo desenhar ela aqui. Sempre confundo o rosa e o vermelho, certo? É aquela função eu tô olhando de frente, como se o x não existisse, ó. Tá? É isso que eu tô fazendo, restringindo apenas ao plano formado por y e por z. Agora eu vou fazer o mesmo desenho que está ali em verde, só que fingindo que o y não existe, certo? Portanto, eu vou ter que fazer esse v, só que olhando apenas para esse plano que eu tô olhando de lado. Então, eu vou marcar alguns pontos. X igual a 1, z igual a 1, x igual a 2, z igual a 2. Por que eu estou fazendo uma vista assim? Porque lembra que eu estou olhando o eixo x em perspectiva? O eixo x está em perspectiva, então eu tenho que olhar tudo em perspectiva, inclusive essas marcações que eu faço para marcar o ponto. X igual a 1, z igual a 1, x igual a 2, z igual a 2. Acho que aqui vai acabar ficando um em cima do outro, não vai ter muita salvação. Então, eu vou desenhar lá, aberto, lá naquele cara.
E aqui, deixa eu ver se eu desenho mais aberto ou mais fechado. Assim, se eu estivesse vendo assim, acho que ele teria mais pra cima, talvez. Mais pra cima, talvez. Eu vou tentar desenhar assim, só para não desenhar um em cima do outro, tá? Porque aí tá a questão do desenho plano, né? Mas só para não desenhar um em cima do outro. O que importa é que eu entenda que eu fiz um V de verde no plano que eu tô olhando de lado, o plano YZ, e tô fazendo um V no plano que eu tô olhando de frente. E no plano XY, que é o plano horizontal, vai ser só um pontinho, porque eu acabei de ver que era uma circunferência de raio zero. É a pontinha ali do meu negócio, então, do gráfico da minha função. Aí tá o esqueleto, conforme seguindo aí as interseções com os planos coordenados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai construir as nossas curvas de nível. Então, eu vou pegar a minha função, que está aqui, e vou fazer algumas curvas de nível. Olhando para esse meu desenho, que eu vou tentar representar lá, vou deixar meio que coladinho lá. Ficou um eixo para trás, mas eu arrumo ele aqui. Já vou aproximar, tá? Só um pouquinho. Aqui. Olhando para cá, eu acabei de perceber que esse meu gráfico está acontecendo para cima, tá vendo? Ele está crescendo ali com relação ao eixo Z. Então, não tem necessidade de eu fazer curvas de nível abaixo, porque o gráfico está se desenvolvendo para cima. E eu não posso ter dois pedaços, senão não seria o gráfico de uma função de duas variáveis, certo? Porque eu comentei em aula, a gente só pode ter para cada ponto do plano uma imagem. Então, se o gráfico está indo para cima, ele vai continuar indo para cima, não pode ter nada na parte de baixo, senão teria mais do que uma imagem. Então, eu vou fazer três curvas de nível. Eu vou fazer a curva de nível Z igual a 0, que é a C0. Vou fazer a curva de nível Z igual a 2, que é a C2. E vou fazer a curva de nível Z igual a 3, que é a C3. Então, aonde tem Z, eu vou colocar esses valores. Portanto, eu vou ficar com 0 é igual a raiz de x² mais y², que a gente já sabe que é uma circunferência de raio zero, certo? Porque eu tirei a raiz dos dois lados, raiz de 0 é 0, então eu tenho uma circunferência de raio zero. Se eu colocar z igual a 2, eu vou ficar com 2 é igual a raiz quadrada de x² mais y². Isso aqui é equivalente a x² mais y² igual a 4. Vou colocar o zero do lado de cá. Por que 4? Porque eu tirei a raiz quadrada dos dois lados, já sabendo que x² mais y² dentro da raiz não tem nenhum problema. Posso tirar essa raiz daí e o resultado é sempre positivo. Então, eu tenho uma circunferência de raio 2. Quando eu faço a C3, eu tenho 3 é igual a raiz de x² mais y². Isso aqui vai ser x² mais y² igual a 9. Portanto, eu tenho mais uma vez uma circunferência de raio 9, raio 3, perdão. Professor, as minhas curvas de nível sempre vão ser circunferências? Não necessariamente, mas aqui é porque a gente está fazendo esses gráficos mais clássicos, certo? Então, se eu for representar as minhas curvas de nível, o que eu vou ter? Eu vou ter que representá-las no plano e depois eu posso representá-las no espaço, como a gente fez no exemplo anterior. Agora, vamos representar as nossas curvas de nível, certo? A minha C0 vai ser uma circunferência de raio zero, portanto, é apenas um pontinho aqui no plano XY. Então, essa está representada. A minha C2, né, posso até colocar aqui uma legenda, essa é a C0. A C2 vai ser uma circunferência de raio 2, portanto, eu vou desenhar aqui no meu plano cartesiano, passando pelo 2, cada quadradinho é uma unidade, uma circunferência de raio 2. Essa vai ser a minha C2. Se o Z for 0, se o Z for 2, eu tenho de fato uma circunferência de raio 2. E em rosa, eu vou representar, portanto, a minha circunferência de raio 3, que equivale à minha curva C3. Então, eu vou ter aqui a minha curva de nível, que nesse caso são circunferências. Então, aqui eu tenho a minha C3. As minhas três curvas de nível representando circunferências, a representação plana dessas curvas de nível. O que eu vou representar aqui do lado vai ser a representação espacial,
Então, agora eu vou representar em rosa uma circunferência de raio 3. Eu vou ter que marcar aqui os pontinhos primeiro, porque eu preciso desenhar tudo isso aqui numa mão só, para depois poder mexer esses caras de lugar. Então, vamos lá. Certo? Lembra que eu tô olhando em perspectiva, né? A escala tá um pouquinho diferente, mas eu tô usando uma circunferência de raio 3. Em laranja, eu vou desenhar uma circunferência de raio 2. Então, eu vou pegar todos os pontos 2 menos 2 para lá e para cá nos eixos. E vou desenhar, então, a minha circunferência. Certo? Lembra que eu tô olhando em perspectiva, então aqui esse 1 ficou por baixo, mas na verdade ele é uma escala do eixo Z, certo? É só porque ficou uma coisa em cima da outra. E eu tenho uma circunferência 0, que é um pontinho ali centrado na origem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar cada uma dessas curvas de nível na respectiva altura. Portanto, aqui eu vou marcar Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, e vou então posicionar as minhas curvas de nível nas respectivas alturas. A rosa tem que estar posicionada, a rosa é uma circunferência de raio 3 equivalente ao Z igual a 3, então centrada no Z igual a 3. A laranja é uma circunferência de raio 2 centrada aqui na posição Z igual a 2. E eu tenho ali embaixo, então, aquela circunferência de raio 0. Tenho, portanto, as minhas curvas de nível, só que agora representadas no R3. Posso até fazer um traço aqui, só para destacar que o centro dessa circunferência está nas respectivas alturas ali do meu Z. Z igual a 3, aqui e aqui, certo? Então, eu fiz duas curvas de nível, tem a representação plana e a representação espacial. Como eu falei, só a representação das curvas de nível, às vezes pode deixar um pouco confuso, pode ser que eu não entenda muito bem o que está acontecendo, qual é a representação aí da minha função. Por isso que o ideal é que a gente junte o nosso desenho dos cortes, e é isso que eu vou fazer agora. Eu vou juntar o meu desenho dos meus cortes. Vou fazer ele bem grande aqui para a gente ter essa visualização, com a representação das curvas de nível que foram feitas aqui. Acabou andando ali um pouquinho. Então, deixa eu representar as minhas curvas de nível. Eu vou colar elas aqui em cima, menorzinhas, porque depois eu vou acabar jogando algumas coisas fora, certo? Mas eu vou juntar esses dois desenhos. Portanto, eu vou desenhar uma circunferência rosa centrada lá no Z igual a 3. E aí, o que vai acontecer é que ela vai acabar encostando nesses cortes que a gente fez antes. A minha circunferência amarela, ela tem que estar centrada no 2, porque ela está na altura 2. Então, eu vou aumentar ela um pouquinho. E o que vai acontecer é que ela vai acabar encostando nesses meus cortes. E a circunferência de raio 0 já está marcadinha ali, que é o vértice desse objeto. Então, perceba que como eu, juntando essas duas coisas, eu consigo ter uma visão bem legal de quem que vai ser o gráfico dessa função. De acordo com aquilo que a gente discutiu em sala, quem que é o gráfico dessa função? Isso aqui é um cone circular. Por que circular? Justamente porque os cortes vão dando circunferências. Eu poderia ter um cone elíptico também. Poderia ter que o corte não é uma circunferência bem certinha, é uma elipse, ou no X, ou no Y. Só para ficar um pouquinho mais legal esse desenho, eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou apagar esse cara em verde, porque ele vai cruzar aqui. Ele vai até onde eu tô vendo a beirada, essa parte vermelha vai para lá, esse verde vai lá atrás e essa vermelha vem aqui, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela função de módulo, só que eu fiz ela ir só até a parte da circunferência rosa. Eu poderia continuar, mas só para a gente poder ter uma visão mais legal, eu desenhei então restringindo o gráfico a essa circunferência, que é uma circunferência que vai estar na altura 3. Que a gente já viu que essa circunferência rosa está centrada na altura 3 e que a amarela está centrada na altura... Peraí que agora que eu vi. Aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, na verdade, ela tinha que estar um pouquinho mais para baixo.
um pouquinho menorzinha assim para baixo. E a amarela também um pouquinho menorzinha aqui para baixo. Então, vou ter que apagar mais um pedacinho. Esse pedacinho, vou ter que apagar aqui até chegar ali no laranja, o verde fica lá atrás e o vermelho fica aqui, certo? Então, esse é a representação do nosso cone circular. Continuando a nossa aula, a gente vai fazer mais um exemplo, então, de traçado de curvas de nível e construção do gráfico da função. Então, aí a gente tem a nossa função z igual a 2x, a x menos 2 menos y. Como eu vejo que é uma função que não tem nenhum tipo de restrição, não tem raiz, não tem log, não tem divisão, o domínio da minha função é todo R2 também, certo? Então, eu consigo calcular essa função para todos os pontos. Seguindo a mesma ordem que a gente fez, vamos construir, então, a intersecção dos planos coordenados e depois a gente vai construir o gráfico da nossa função. Então, aqui eu tenho, se eu coloco x igual a 0 nessa expressão, esse termo desaparece, né? Eu vou ficar com z é igual a 2 menos y. Olhando apenas no plano xy, seguindo a mesma coisa que a gente está fazendo nos outros dois exemplos, eu tenho a representação disso, olhando apenas no plano y e no z, isso aqui é uma reta, certo? É uma reta que quando x for 0, y é o valor de z, né? Quando a variável independente y for 0, a gente pode ver que o z vai ser 2, então 0 cruza aqui no 2. E quando x for, por exemplo, 1, o valor do z vai ser 1 também. Então, ela vai passar por aqui. Quando x for 2, por acaso, 1 e 2, o nosso z vale 0. Então, eu tenho essa reta aqui, ó. O desenho dessa reta z é igual a 2 menos y, é uma reta decrescente passando pelo 2, tanto em x quanto em y, certo? Esse tipo de reta vai aparecer bastante aqui pra gente. Então, se eu for desenhar essa minha reta, já aproveitando e fazendo a representação, eu vou vir aqui no meu R3, representar uma reta que passa pelo 2 no y e pelo 2 no z, e vou representar então essa reta aqui, certo? Olhando apenas para os eixos ou para o plano formado pelo eixo y e pelo eixo z. Vou deixar os dois exemplos aqui para vocês compararem, certo? Agora eu vou representar, então, lá na minha equação, y igual a 0. Se eu faço y igual a 0, eu vou ficar com 2 menos x, que também é uma reta. De novo, professora, deu igual, é muito comum para gráficos simétricos que a gente tenha a mesma intersecção com os planos coordenados, tá? Algumas curvas não valem em geral, mas se a figura que a gente vai obter no final é simétrica com relação a esses dois planos, os traços nos planos coordenados vão ser iguais também. Então, mais uma vez, eu vou ter uma reta passando pelo 2 em z e pelo 2 em x. Né? Aqui a minha variável dependente é a variável x. Eu vou representar essa minha reta passando pelo 2 em x e pelo 2 em z. Lembra que a gente vai estar olhando em perspectiva, portanto, eu vou estar vendo essa reta assim, certo? Vou fazer de tracejado um pequeno pedacinho aqui só para dizer, ó, esse pedaço está para baixo, esse pedaço também está para baixo, então vou colocar ele tracejadinho, digamos assim. Agora eu vou fazer a minha terceira intersecção com os planos coordenados. Z vai ser 0 agora. E aí eu vou ficar com 2 menos x menos y. Então eu vou ficar com 0 é igual a 2 menos x menos y. Isso é uma curva, certo? Posso passar o x e o y para o outro lado. Quando a gente está representando objetos no plano XY, em geral a gente está mais acostumado a representar objetos onde o x, o y é obtido como função de x, então esse x vai passar para o outro lado negativo. E aí eu tenho uma reta também. Quando x for 0, y é 2. Quando x for 2, quando x for 0, y é 2. Quando x for 2, y é 0 e é a mesma retinha que eu tenho ali. Vou representar essa reta onde? Aqui no meu plano XY. 2 em x, 2 em y. Aqui vai estar a minha reta. Certo? Então, essa é a interseção do gráfico da função ou da curva z igual a 2 menos x menos y, que é a minha função de duas variáveis, né? O gráfico que eu estou tentando construir, com cada um dos eixos coordenados.
Se a gente olhar só para a regra da função, a gente sabe que quando a gente tem uma expressão que só tem as variáveis na potência 1 e aparece x, y e z, a gente sabe muito bem que isso aqui representa um plano. Então, eu já sei, olhando para a função, que o gráfico dessa função vai ser o plano. O que eu estou vendo aí? Eu estou vendo a intersecção desse plano com o plano coordenado xz, com o plano coordenado xy e com o plano coordenado yz. Por isso que eu estou vendo essas retas, porque é a interseção com cada uma dessas paredes. Vamos pensar da seguinte forma, eu vou apagar aqui só para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Vamos supor que eu estou considerando apenas essa parede lateral aqui, ó. Certo? A parede lateral formada só pelo y e pelo z. Quando o meu plano cruza essa parede para passar para o outro lado do y negativo, a gente tem essa reta de intersecção. É isso que está representado por essa intersecção. A mesma coisa acontece quando o meu plano cruza do x positivo para o x negativo, que está lá atrás, e quando o meu plano cruza do z positivo para o z negativo, que está embaixo, eu tenho, então, essas três intersecções que a gente desenhou aqui, certo? Então, o gráfico dessa função é o plano que eu poderia representar assim. 2, né, escrevendo de outro jeito, poderia escrever como 2 menos x² menos y² menos z igual a 0. Ou poderia multiplicar tudo por menos 1. Então, poderia ser x mais y mais z menos 2 igual a 0. Multiplicando tudo por menos 1, certo? Então, várias formas diferentes, mas eu já sei que o gráfico da minha função trata-se de um plano. Agora, se a gente pegar essa nossa função e for desenhar algumas curvas de nível, que o exercício pede para a gente traçar algumas curvas de nível, vamos ver como é que ficaria essa nossa representação. Então, ele sugere 5 curvas de nível, então a gente vai fazer a C-4, a C-2, a C0, a C2 e a C4. Aqui eu vou usar uma estratégia um pouquinho diferente dos exemplos anteriores. Eu vou manipular a minha expressão antes de colocar um valor numérico, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de z de k. Esse vai ser o meu valor fixo. Quando eu manipular a minha expressão, esse y, por exemplo, que está negativo, eu vou jogar para o outro lado, porque vai ficar uma expressão que só depende de x e y, e geralmente é mais fácil a gente deixar o y isolado para entender melhor quem que vai ser essa curva no R2. Então, eu vou ficar com y, 2 menos x menos esse k que vai vir para cá negativo. E aí eu poderia escrever assim, y é igual a 2 menos k menos x. Então, para cada valor de k diferente que eu testar, aqui é uma setinha, eu vou ter essa expressão. E essa expressão, 2 menos k, vai ser um número. Essa expressão está definindo para mim uma reta. Y igual a algum número menos a variável x. Vai ser uma reta que eu já sei que é decrescente, Já sei que é uma reta decrescente porque o coeficiente angular da variável x é menos 1. Então, já sei até como é que vai ser mais ou menos essa minha reta, certo? Então, eu vou usar direto essa expressão que está aqui. Quando k for igual a menos 4, eu vou ficar com y igual a 2 menos menos 4 menos x. Portanto, 6 menos x. Essa é a reta que eu tenho. Quando k for igual a menos 2, 2 menos menos 2. Professora, por que menos e menos? Porque tem o menos da fórmula aqui, ó. E o valor do k que é negativo, certo? Por isso tem 2 menos. Menos x, isso é 4 menos x. Se o k for 0, isso aqui vai ser 2 menos x. Se o k for 2, isso aqui vai ser 2 menos 2 menos x. Que é a mesma coisa aqui, só menos x, ou 0 menos x. Se o k for 4, 2 menos 4 menos x é a mesma coisa que menos 2 menos x. Lembrando que os menos aqui são menos da formulinha pelo fato do k ter trocado de lado e ter ficado negativo, certo? Todas essas expressões são retas. São retas com o mesmo coeficiente angular, com a mesma inclinação. A única diferença é o coeficiente linear, o número em que elas vão cruzar o nosso eixo y. A gente sabe muito bem que esse termo
que está sozinho aqui, é exatamente aonde a minha reta cruza o eixo Y. Aqui seria 0, né? E aqui seria menos 2. Então, quem que seriam as representações da minha curva de nível? Vão ser uma sequência de retas, só que posicionadas, cortando o meu Y em lugares diferentes. Então, eu vou ter corte, eu vou representar todas elas da mesma cor. Eu vou ter cortes no Y igual a menos 2, até fazer de verdinho. No Y igual a menos 2, no Y igual a 0, menos 2 não, ali é o menos 3, né? Menos 2, no Y igual a 0, no Y igual a 2, 4 e 6. Então, 2, 4 e 6, que seria mais ou menos lá em cima, pegando aí 2 unidades. 2, 4 e 6, os cortes das minhas retas. Todas essas retas eu posso pegar uma delas de base. Essa reta. Essa reta aqui é a reta y igual a menos x. Sabemos desenhar essa reta, aquela reta decrescente, certo? Portanto, eu vou ter uma reta que vai passar bem pelos diagonais do quadradinho. Tem que passar pelas diagonais aqui, para ser exatamente a inclinação do menos x. E aqui eu vou ter a minha reta. As minhas outras, essa aqui vai ser a C, vamos ver. Essa curva foi obtida quando eu coloquei Z igual a 2, então aqui é a C2, certo? E aí a gente vai ter várias retas paralelas a essa, por quê? Porque todas elas têm o mesmo coeficiente angular. É todo mundo da forma um número menos x. Então esse N vai dizer onde que a minha reta vai cruzar. Eu posso, inclusive, aproveitar o desenho da minha reta, certo? E colocar ela aqui, passando no 2, passando no 4, passando no 6, passando no menos 2. E como ela é uma reta com inclinação aí de menos x, inclinação equivalente a 45 graus negativo, se ela cortou no 2 no y, ela vai cortar no 2 no x, ela vai cortar no 4 no x, vai cortar no 6 no x, e aqui então ela vai cortar no menos 2 no x também. Então aí eu tenho todas as minhas curvas de nível. Deixa eu só dar nome para essas curvas de nível, né? Já que eu tenho todas elas, deixa eu colocar. Aqui passa no 6, é a C menos 4. Certo? Vou só colocar aqui do ladinho. Aqui passa no 4 é a C menos 2. Aqui passa no 2 é a C0. Aqui passa no 0 é a C2 e a outra é a C4. Por que que esse índice é importante? Porque o índice vai dizer a altura dessas retas, como que eu vou posicionar essas retas no espaço, certo? Então aqui eu tenho a representação das minhas curvas de nível. Como que eu representaria isso aqui no meu plano, no meu espaço cartesiano? Eu representaria essas retas, então eu tenho retas que vão ter que cortar lá no 0, que vão cortar no menos 2, no 0, que vai cortar no 2, no 2 aqui e no 2 lá, no 4 aqui e no 4 lá, no 6 aqui e no 6 lá. Então essa seria a representação no plano, certo? Só que eu vou ter que colocar essas retas nas alturas respectivas, justamente para eu ter essa visão espacial. Então eu precisaria posicionar essa reta, por exemplo, que passa no menos 2 e menos 2, lá na altura Z igual a 4. Por que que ela vai estar um pouquinho mais para trás? Justamente porque a gente está olhando isso em perspectiva, certo? Então, meu Z igual a 4 tá aqui, ó, que seria equivalente a esse 0. Vou até fazer de cores para vocês enxergarem cada uma delas, tá? Para vocês terem uma representação colorida. Então, vou fazer de verde, de vermelho. Essa reta seria vermelha, daí eu vou ter que posicionar ela na posição certa, que seria equivalente a essa reta aqui. Opa! Certo? Ó, essa reta vermelha, ela tem que estar
na altura 2, só que ela tá passando bem em cima do Z. Então, eu vou pegar essa minha reta vermelha e vou posicionar no Z igual a 2. Ela acabou ficando 2 pedacinhos ali, não tem problema. Eu cato outro pedacinho e boto lá certinho na altura Z igual a 2. Por quê? Porque essa é a curva de nível C2. A vermelha que tá ali, certo? Essa sombra vermelha que eu desenhei em cima, o que que é? Seria como se fosse a sombra dessa reta vermelha, só para vocês terem como se fosse uma parede que vai dividir. Então, por que que o verde, que era a curva que estava passando lá pelo -2, eu desenhei ela para trás? Aqui, certo? Porque ela, na verdade, ela estaria aqui, passando pelo -2. Ela é a C4, então ela tem que estar na altura Z igual a 4. Só que ela não está exatamente em cima do eixo Z, ela está um pouquinho mais para trás. Então, eu posso até, tipo, printar de preto, assim, para dizer que, olha, o eixo Z está na frente, o que você está vendo está posicionado atrás, mas sim equivalente ao x igual a 2 aqui e ao y igual a 2 aqui, certo? Então, eu peguei essa reta e levantei. Se eu for olhar o espectro dela, essa reta tem que estar aqui, ó. Tá um pouquinho torto ali, mas acho que a ideia dá para entender. Vou dando uma fugidinha, certo? Eu levantei ela, por isso que eu tô vendo ela um pouquinho mais para trás. A C0 tá passando no 0, então eu vou deixar ela de verde, certo? Vou representar a C-2 de laranja, então. Ok? E a C-2 é essa aqui. Vou tentar pegar a -2, não. Também não. Também não. Também não. Tudo bem, ela não quer vir, não quer, me desobedeceu aqui, certo? Vou pintar ela de laranja então, vai ser na marra, vamos pintar ela de laranja. Não era essa que eu queria. Também não é essa, também não é essa, também não é essa. Tudo bem, tá difícil. Não quer vir, aqui. Ela até mexeu, na verdade, eu até vou apagar ela porque ela tem que passar pelo... A verde andou de lugar aqui, não era pra ter andado. A verde tem que passar pelo... A verde é a C0, então a verde tem que passar pelo 2, tá certo? A verde tem que passar pelo 2. E a laranja agora sim eu vou representar. Essa última verde eu não vou representar, tá? Pra não ficar tão poluído. A laranja eu vou ter que fazer ela passando pelo 4 de cada um dos eixos. Então, 4 tá aqui. Esse é o 4, aqui é o 2. Então, ela vai passar pelo 4, lá na frente pelo 4. Difícil representar essa reta aqui. Aqui assim, certo? Passando pelo 4, só que ela tem que estar aonde? Ela tem que estar 2 unidades para baixo. Então, essa reta laranja, na verdade, ela precisa estar posicionada 2 unidades para baixo, olhando o Z. Então, se eu for olhar, eu vou estar vendo ela aqui no x igual a 4, lá no y igual a 4 também vou estar vendo uma sombrinha, também vou ter um espectro aqui no próprio plano, certo? Só que ela tem que estar posicionada com relação a 2 unidades do Z. Vou botar em vermelho aquela parede vertical que eu coloquei. Então, eu tenho essa parede vertical, essa reta laranja está um pouquinho para frente da parede vertical, 2 unidades para baixo, que é o valor do nosso Z. Desculpa aí que ficou meio perdido aí na hora de desenhar essa reta, ela não quis me obedecer, certo? Então, quem são as minhas curvas de nível nesse desenho? Vou fazer um pouquinho mais grosso aqui para vocês conseguirem visualizar bem certinho. Eu tenho a C4, que é essa reta posicionada no Z igual a 4, certo? Então, se eu olho de cima, ela cruza lá no -2 e no 2. Eu tenho a C2, que é a vermelha, posicionada na altura 2 do Z. Se eu olho ela de cima, ela vai estar cruzando bem aqui certinho, cortando ali o segundo e o terceiro octante. Eu tenho a C0, que é obtida quando Z é igual a 0, então lá na altura 0, cortando exatamente no 2 e no -2, que são os 2 pontos que a gente tem aqui.
de intersecção com o eixo X e com o eixo Y. E de laranja, a última verde eu não representei. Eu tenho essa curva de nível posicionada lá no -2, posicionada para baixo. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma sequência de retas, só que à medida que eu vou subindo, a minha reta vai andando para trás. Essa reta azul está mais para trás do que com relação à reta laranja. É só ver as sombras aqui, ó, onde está a sombra da reta azul e aonde está a sombra da reta laranja. A laranja está mais para frente, certo? Então, essa seria a representação das curvas de nível dessa função. Fazendo a finalização desse exercício, as retas não estavam querendo me obedecer muito bem, mas acho que a ideia ficou bem clara. A gente vai fazer a junção dessas duas representações. Então, a gente vai representar aquele nosso objeto tridimensional, que era a intersecção com os planos coordenados, certo? Então, vou jogar fora aqui, vou colocar esse meu desenho, que eu já sei que é um plano, e vou juntar essa representação com aquela ali das curvas de nível. E a gente vai ver o que vai acontecer, então. Depois eu posiciono para cima só para não ter que aumentar, diminuir a escala. Então, eu vou pegar esse desenho e vou colocar aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar, ali no caso eu representei em verde o que estava em roxo, certo? Então, eu poderia trocar aqui o meu desenho para roxo. Depois eu troco no material final, certo? Então, essa curva verde que está aqui, em cima, posicionada no C igual a 0, né? No Z igual a 0, ela está representada aqui. A curva laranja também está representada, só que ela está 2 unidades para baixo. E a mesma coisa as outras curvas. Então, como eu estou usando exatamente a mesma escala, porque é o mesmo desenho, eu vou apagar os eixos, já que eu tenho essa possibilidade aqui, né? Já que eu tenho essa vantagem aqui no meu desenho tridimensional de poder utilizar essas ferramentas, e vou fazer o seguinte, vou pegar essa representação das retas e vou colocar aqui, colocando bem certinho o meu Z na posição de cada um deles. Aqui tá o 2, lá em cima tá o 4. E aí eu tenho bem certinho aqui a representação, isso mesmo? Sim, bem certinho aqui a representação da minha função, certo? Então, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo a representação daquelas curvas de nível que foram feitas, junto com aqueles 3 cortes. Como o corte ficou com uma linha um pouquinho mais fininha, deixa eu colocar ele numa linha mais grossa. Então, eu tenho um corte aqui, que era o corte do plano horizontal, e mais um corte que acabou ficando em verde. Deixa eu fazer só de vermelho aqui. Esse corte está em cima, então eu não estou vendo o que está acontecendo lá para baixo. E o verde, esse corte está em cima, e eu também não estou vendo o que está acontecendo lá para baixo, certo? Então, aqui está a minha representação desse plano. Professora, mas tudo bem, eu entendi que é um plano, mas ficou muito confusa essa representação, porque ficou muitas retas. Sim, concordo. Como que a gente faz na hora que a gente vai representar um plano? Geralmente, a gente representa as curvas de nível nessa representação assim, tá? No plano mesmo. Faz só a representação no plano com as indicações dos índices de cada curva para você ter, se você quiser construir essa representação espacial. Mas, quando a gente vai desenhar planos, e aí a gente eventualmente vai ter que fazer interseção com alguns outros objetos, a gente geralmente não coloca essas curvas de nível que são retas, porque senão fica muito poluído o nosso desenho. A gente costuma representar o nosso plano da seguinte forma. Eu vou colocar o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, certo? Posso até colocar aqui a parte negativa, se por acaso for necessário. Então, vou até colocar a parte negativa tracejada para não ficar mais ainda poluindo meu desenho. E o mais importante aqui é você fazer a interseção desse plano com os eixos coordenados. Lá a gente fez antes. A gente descobriu que ele passa pelo 2 no Z, pelo 2 em X e pelo 2 em Y. Então, eu vou marcar essas retas, mas eu vou só marcar o que está exatamente no plano coordenado positivo,
certo? Então, esse triângulo é esse triângulo que está representado aqui, ó. Ok? Só que a gente fez a representação justamente para ficar uma representação um pouquinho mais limpa do nosso desenho. E aí eu faço assim, quem que é o meu plano? O meu plano é esse, não é só esse triângulo, certo? Não é só o triângulo. Na verdade, ele vai se espalhar para cá, vai se espalhar lá para baixo, vai se espalhar para cá também. Mas na hora de representar, se eu represento esse triângulo, eu consigo entender, consigo perceber que eu estou representando um plano no R3. Pode ser que eu tenha que representar às vezes a parte do Z negativo ou uma parte mais para trás, mas geralmente a gente faz uma representação desse tipo para ficar uma representação um pouquinho mais limpa, certo? Com isso a gente encerra esses 3 exemplos e bons estudos para vocês.